Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 38. A gente vai falar sobre as fontes e tipos de energia. E essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Então, em relação aí ao conceito, de energia, energia nada mais é que o potencial para executar um trabalho ou realizar uma ação. E aí existem algumas formas de classificar as fontes de energia. Então nós temos as energias renováveis, por exemplo aí a solar, que a gente está vendo na figura da direita lá embaixo, a eólica, que é através do vento, a gente está vendo aqui um moinho nessa figura aqui de baixo, e a maremotriz, a energia das marés, essa figura aí de cima, amarela. Então, o movimento das ondas aí consegue girar a turbina para gerar uma energia elétrica. Todas essas fontes são renováveis. E existem também aí as energias não renováveis, como por exemplo os combustíveis fósseis, oriundos aí do petróleo. Ali a gente tem na figura da direita de cima uma estação aí de petróleo, de extração do petróleo no mar, uma plataforma, digamos assim, e aí esse petróleo vai ser utilizado para produzir o óleo diesel e a gasolina, por exemplo. Bom, a gente não pode confundir a energia renovável com inesgotável, porque tem algumas fontes aí consideradas renováveis que podem sim se esgotar. Mas existem fontes de energia que são renováveis, mas não vão acabar, como por exemplo a energia solar e eólica, que é a energia do vento. Aqui nessa foto nós temos o rio Xingu, e aí antes da construção da represa e depois da construção da represa. E basicamente, a construção de uma hidrelétrica e a energia fornecida pelos rios, ela pode se esgotar. Se um rio, por exemplo, secar, devido a alguma uma temporada e um ano que não tenha muitas chuvas, o nível pode diminuir dos rios e chegar até mesmo a secar. E aí isso pode ocorrer ou por fatores naturais ou então pela ação humana. Então nessa figura aí de cima a gente tem um curso natural do rio Xingu. E na figura de baixo, a gente já tem, com a construção da represa, você tem uma área inundada aí antes, mais para a esquerda aí, tem a área que foi inundada. Depois o curso do rio, o antigo curso do rio foi desviado, agora você tem um novo curso. Então tudo isso causa impactos ambientais, tanto na flora quanto na fauna, e afeta o ecossistema local. Então, em relação aí ao impacto ambiental das fontes de energia, dependendo do grau de impacto ambiental causado, as fontes de energia elas podem ser classificadas também como limpas ou sujas. E aí fontes de energia sujas são aquelas que vão causar maiores danos ambientais e à saúde também dos seres vivos. E a gente tem, por exemplo, a extração do petróleo, vai lançar a queima, quando o carro queima ali o óleo diesel ou a gasolina, vai liberar CO2 no ambiente, ou CO, que é o monóxido de carbono, que a gente viu nas nossas aulas anteriores, que contribui para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global. Bom, e aí a principal causa que essas fontes de energia sujas elas têm justamente a emissão de grandes quantidades de gases poluentes, como por exemplo o monóxido de carbono, o CO2, que é o gás carbônico. Então, exemplo, nós temos aí uma plataforma de petróleo, que a gente pode ver nessa figura de cima, o gás natural, que a gente tem nessa figura de baixo aqui, mostrando a chaminé de gás natural aí numa refinaria lá na Rússia. E também temos o carvão vegetal e o carvão mineral. Nessa foto da direita a gente pode ver aqui no estado de Minas Gerais, em Criciúma, em Santa Catarina,
uma mina de carvão mineral, que é uma rocha ali, né? O carvão vegetal já vem da queima ali da madeira. E aí, essas fontes de energia sujas, geralmente, elas não vão ser renováveis. Já as fontes de energia limpas, elas não geram grandes danos ambientais, e aí, na maior parte, elas são produzidas a partir de recursos renováveis, como, por exemplo, a energia solar, a eólica e até mesmo a maremotriz, né? Energia proveniente aí das ondas, né? Das marés. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a lâmpada de garrafa PET, né? Uma invenção aí brasileira, feita pelo mecânico aqui de Minas Gerais, Alfredo Moser, e basicamente utiliza energia solar, né? Você aproveita uma parte do telhado, abre um buraco, coloca a garrafa PET com água, e aí a água vai conseguir, como é que eu digo? A água vai conseguir disseminar esses raios solares, né? Fazer uma difusão desses raios solares melhores ali para iluminar o ambiente. E aí funciona muito bem, ilumina bastante, equivalente aí a uma lâmpada de 40 a 60 watts. Essa invenção ela está sendo muito utilizada em alguns países aí da África, do continente africano, né, de baixa renda, então estão utilizando essa invenção aí para iluminar pelo menos durante o dia, né, ter uma iluminação nas residências. Bom, falando um pouco das fontes de energia, né, a energia eólica, que é aquela do vento, a gente pode ver aí as turbinas de energia eólica. Então tem origem no vento, é um recurso renovável, limpo e inesgotável. Então é necessário que haja vento frequente na região de instalação dessas turbinas aí, um vento frequente e intenso, para que valha a pena investir, né, nesse tipo de energia. Não adianta colocar essas turbinas numa região que não venta, que aí não vai produzir eletricidade, não vai converter, né, essa energia eólica em eletricidade. Essa energia eólica, interessante é que ela pode estar presente aí na terra, ou então até mesmo no mar. Em relação à energia solar, né, a utilização de energia originada do Sol ali, né, tem reações nucleares que acontecem ali no Sol, e aí ela pode ser aproveitada para gerar energia elétrica, né, ou até mesmo aquecer a água e outros líquidos. Então, geralmente em alguns prédios aí é comum ver esse aparelho de metal aí em cima, né? Não sei se é um metal, isso aí é um aquecedor, né, solar, que é instalado aí no telhado de algumas casas, e aí utiliza a própria energia solar para aquecer essa água ali. E tem também os painéis solares, né, que são instalados nas residências, e aí consegue converter essa energia solar em energia elétrica. É um recurso renovável, inesgotável e é uma energia limpa. Porém, ainda é uma energia cara, assim como a eólica é uma energia cara. Aqui um exemplo da garrafa PET, com água instalada em telhado, para iluminar casas ali sem energia elétrica durante o dia. Isso é em Joanesburgo, lá na África do Sul. Essa foto foi tirada em 2013. Então é uma alternativa, né, para essa população de baixa renda, pelo menos para ter iluminação durante o dia. Uma iluminação natural aí. Em relação à energia de hidrelétrica, né, também conhecida como energia hídrica, né, ela transforma a energia de movimento das águas dos rios em energia elétrica. Então aí na figura da direita a gente tem como que ocorre o funcionamento ali dessa hidrelétrica, né? Você tem um reservatório, tem uma parte da admissão da água, uma porta que controla esse fluxo de água, um ducto que vai levar essa água em direção ali à turbina, onde vai estar ligada essa turbina num gerador, e aí essa corrente de água gira a turbina está ligada no gerador, que vai converter, né, em energia elétrica. Tem um transformador ali e as torres de transmissão vão levar então essa energia elétrica em direção às residências. Então,
As usinas hidrelétricas, elas são formadas por uma barragem, vai reter essa água do rio, essa água acumulada vai ser utilizada então para girar a turbina, e aí a turbina vai converter, né, a energia do movimento das águas em energia elétrica por meio do gerador. Essa é a principal fonte de energia elétrica do Brasil, né? O nosso relevo proporciona isso, a gente explorar a energia hidrelétrica, e ela é bastante, né, os nossos rios, né, a nossa rede fluvial é bastante extensa e diversificada, por isso que é a principal fonte de energia aqui do nosso país. E os nossos rios, né, é a maior rede fluvial aí do mundo, então tudo favorece para a gente adotar esse modelo de energia. Em relação à energia das marés, né, a famosa maré motriz, é uma energia que utiliza os movimentos de subida e descida das marés com a finalidade de produzir energia elétrica, né? Então utiliza procedimentos aí similares ao da hidrelétrica, em que o sistema de barragens vai controlar essa entrada e saída de água e vai movimentar aí as turbinas. Então basicamente vai transformar, né, a energia do movimento, essa energia cinética ali das ondas, em energia elétrica, e é uma energia também renovável e inesgotável, né? Tem ainda, porém, um alto custo, né? Ela sofre a corrosão ali dos materiais pela água do mar, essa água salobra, né? E está restrita às áreas, então, do litoral. Em relação às fontes de energia e da biomassa, né, a gente já começa a ver as energias sujas aqui. O nome que se dá, né, a biomassa é o nome que se dá a qualquer matéria orgânica que pode ser usada para gerar energia. Então a gente vê aqui o bagaço de cana na primeira figura, a madeira na figura de baixo e o próprio carvão também na figura da direita. Então essa geração ocorre pela queima, né, ocorre uma combustão ali, a queima dessas substâncias que servem de combustível, e ocorre então o processo de combustão com liberação de gás carbônico que polui o meio ambiente. Exemplos aí, a gente tem o bagaço da cana de açúcar, a lenha também pode ser utilizada, restos florestais e agrícolas e o próprio esterco, né, os excrementos dos animais. E aí a questão do etanol, né, que a gente vê nos postos de combustível, é uma energia que em parte vai ser ali o CO2 emitido na queima da descarga ali do cano de descarga do carro. Quando ele emite o CO2, ocorre a combustão ali do etanol, emite CO2 para o ambiente, parte desse CO2 vai ser reabsorvido quando os canaviais são plantados e a cana ali está crescendo, né? A cana vai fazer a fotossíntese, vai absorver parte desse gás carbônico e liberar o oxigênio. Bom, em relação aos combustíveis fósseis aí, são os combustíveis originados a partir da decomposição de resíduos orgânicos em processos que levam aí milhões de anos. Então, exemplo é o petróleo, carvão mineral, porque carvão vegetal a gente sabe que é resultante da lenha, né, da queima ali da lenha. Esse carvão mineral é uma rocha, o gás natural e o xisto betuminoso. Então na figura aqui da direita em cima a gente vê um poço jorrando petróleo, na figura de baixo o carvão mineral e na da direita ali o gás natural, né, que pode ser utilizado nos fogões que a gente utiliza. A maior parte da energia consumida no mundo, ela tem origem no petróleo, e aí gás natural e também no carvão mineral. Então é uma importância muito grande que esses combustíveis fósseis eles possuem na atualidade, né, no cenário mundial. E são fontes não renováveis, né, e recursos escassos que uma hora vai acabar. Então por isso que a gente tem toda essa manifestação para reduzir, né, a queima ali desses combustíveis fósseis e adotar cada vez mais energias renováveis, né, para melhorar o nosso planeta e também porque um dia vai acabar, né, esses combustíveis fósseis. Então a queima desses combustíveis é bastante poluente,
né? Libera bastante monóxido e gás carbônico também, que são gases aí que vai contribuir para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global. E os combustíveis fósseis são um dos principais responsáveis, né? Como eu falei, pelo efeito estufa e aquecimento global. Então, por isso que tem toda essa mobilização para utilizar cada vez menos esses combustíveis fósseis, né? Só que o interesse aí das indústrias que mandam aí, essas indústrias petrolíferas e de outros combustíveis aí acabam não deixando, né, que energias renováveis ganhem mercado, né? Elas já dominaram uma fatia grande ali do mercado, então vai demorar muito tempo para essa mentalidade mudar e as pessoas se conscientizarem e adotarem cada vez mais energias renováveis. Isso vai demorar muito ainda para acontecer, infelizmente, né? E por último, a energia nuclear, né? Nas usinas nucleares ocorrem reações nucleares ali de radioativas que acaba liberando, né, uma grande quantidade de energia térmica ali em forma de calor, né? E aí essa energia térmica vai aquecer a água e transformar em vapor de água. Esse vapor de água vai movimentar as turbinas e as turbinas vão gerar então a eletricidade, né? E aí, por exemplo, a gente tem aqui na foto da direita a usina Angra 3, né, em construção, em Angra dos Reis. Essa foto foi em setembro de 2011. Então as obras dessa Angra 3 começaram na década de 80 e não há previsão para início aí das atividades nessa Angra 3. A gente tem duas outras Angras, Angra 1 e Angra 2, e essa Angra 3 ainda não está em atividade. Uma usina nuclear aí, que os materiais que ela possui, né, que a energia produzida aí, caso ocorra algum vazamento de radiação, pode causar desastres ambientais grandes, né? A gente tem exemplo disso aí em Chernobyl, o Césio 137 aqui em Goiânia, no Brasil, né? As próprias bombas nucleares lá, que aconteceu na Guerra Mundial lá, foi decorrente de uma explosão de bomba atômica, né? Então, só para a gente ver o potencial, né, que essa energia nuclear ela apresenta, 1 kg de urânio produz energia elétrica suficiente, né, equivalente, digamos assim, a 30 toneladas da queima lá da lenha. Então, por isso que tem toda essa polêmica, né? Uma energia que com 1 kg de urânio você consegue energia elétrica igual a queima de 30 toneladas aí de madeira. Então, o grande problema é essa questão do armazenamento e se ocorrer algum desastre, né, com essa radiação, que aí vai prejudicar bastante. Então, depois aí que essas energias elétricas, que a energia elétrica é produzida a partir dessas fontes variadas que a gente falou aqui na nossa aula, ela vai ser distribuída, né? E aí ela vai ser distribuída, por exemplo, por essas torres de transmissão. E aí vai chegar nas nossas residências. Então essa aula aqui eu tirei do nosso próprio livro didático, a Poema. Ele é o livro que a Escola Estadual Nila Fará adota no ano de 2020. E ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático.